Uma montadora chinesa, da qual você provavelmente nunca ouviu falar, acaba de superar as vendas da Tesla. Não em uma cidade, não em um país, mas no mundo todo. E o carro mais barato deles custa 10 mil dólares americanos. Isso é menos do que a maioria das pessoas gasta em um Honda Civic usado com 320 mil quilômetros rodados. Mas aqui está a parte que realmente vai mexer com a sua cabeça. Aquele carro de 10 mil dólares agora vem equipado com a mesma tecnologia de assistência à direção autônoma que a Tesla, a BMW e a Mercedes cobram 15 mil dólares a mais para desbloquear. Só que a BYD não cobrou nada a mais. Eles disponibilizaram gratuitamente em todos os carros que vendem. Todos os modelos, todas as versões, todas as faixas de preço. Grátis, e fizeram isso da noite para o dia com um único anúncio em janeiro de 2025. Uma empresa cujo nome a maioria dos americanos ainda não consegue pronunciar corretamente está silenciosamente reescrevendo todas as regras que a indústria automobilística considerava imutáveis. Como eles chegaram até aqui, o que construíram e o que isso significa para o carro que você comprará em breve é exatamente isso que vamos abordar hoje. Se você curte esse tipo de história, clique no botão Gostei agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a continuar funcionando e dá bastante trabalho produzir esses vídeos. Inscreva-se para não perder o próximo, porque o que você verá neste vídeo é realmente difícil de acreditar até ver os números. Se saçoia e o sponsor que me maifa civis e essa. E estamos falando de uma empresa que construiu uma arma secreta dentro de uma fábrica. Uma bateria tão diferente que mudou completamente a discussão sobre a segurança dos carros elétricos da noite para o dia. Estamos falando de um sistema de carregamento que adiciona 400 quilômetros de autonomia em 5 minutos. E estamos falando de uma estratégia de expansão global tão calculada que até mesmo as empresas protegidas por uma barreira tarifária de 100% estão apreensivas. Fique por aqui, porque esta história está apenas começando. De baterias a tratores, a maioria das pessoas ouve falar da BYD e pensa em uma montadora de carros. Isso está errado. E entender o porquê muda completamente a forma como você vê o que eles construíram. A BYD começou em 1995, não em uma fábrica de carros, mas em uma pequena fábrica de baterias em Shenzhen, na China. O fundador, Wang Chuanfu, era químico. Ele tinha cerca de 300 mil dólares americanos em capital inicial. E uma ideia muito clara, queria produzir baterias recarregáveis mais baratas do que qualquer outra pessoa no planeta. Ele descobriu como fazer engenharia reversa da tecnologia de baterias japonesas e fabricá-las a um custo muito menor. Não era um trabalho glamouroso, não era o tipo de história de startup que se conta em conferências de tecnologia. Era um cara em uma fábrica desmontando produtos existentes, entendendo cada componente e descobrindo como reconstruí-los por menos dinheiro sem comprometer o desempenho. Esse tipo de pensamento obsessivo e meticuloso acabaria definindo tudo o que a BYD se tornaria. No ano 2000, a BYD era a maior fabricante de baterias de níquel-cádmio do mundo. 2 anos depois, tornou-se a principal fornecedora de baterias de íon lítio do planeta, não entre as 5 maiores. Número 1. Em menos de uma década, uma pequena fábrica em Shenzhen se tornou o coração pulsante da indústria global de baterias recarregáveis. Eles ainda não fabricavam carros, fabricavam o componente que eventualmente alimentaria todos os carros elétricos da Terra, as entranhas, a química
a tecnologia central. E eles estavam fazendo isso em uma escala e com um custo que ninguém mais conseguia alcançar. O negócio automobilístico começou em 2003, quando a BYD adquiriu uma montadora chinesa em dificuldades. Não foi uma jogada chamativa sem grandes coletivas de imprensa. Eles simplesmente compraram uma fabricante discretamente, começaram a aprender o negócio automobilístico por dentro e continuaram a crescer. E então, em 2008, algo aconteceu que fez muitos especialistas financeiros levantarem as sobrancelhas. Warren Buffett, um dos investidores mais cautelosos e notoriamente pacientes da atualidade, fez com que sua empresa, a Berkshire Hathaway, investisse 232 milhões de dólares americanos na BYD. Na época, as pessoas acharam que era uma aposta estranha. Uma empresa chinesa de baterias tentando fabricar carros, a BYD era praticamente invisível no radar da indústria automobilística global. Em 2021, aquela participação de 232 milhões de dólares americanos valia mais de 8 bilhões de dólares americanos. Buffett não teve sorte. Ele enxergou algo na estrutura da BYD que a maioria dos analistas não percebeu. Ele viu uma empresa que não apenas fabricava carros, ela fabricava tudo o que vai dentro dos carros. E esse simples fato é a base de tudo o que a BYD fez desde então. Para entender por que isso é tão importante, você precisa analisar o que esse tipo de configuração realmente permite fazer quando o resto do mundo se depara com um obstáculo. A arma que ninguém previu é algo que a maioria das montadoras não utiliza. Quando a Ford precisa de um chip de computador para uma nova caminhonete, ela liga para uma fábrica em Taiwan e espera, às vezes 6 meses, às vezes mais. Isso não é exagero. Durante a pandemia, quando as cadeias de suprimentos globais entraram em colapso, a Ford e a GM tiveram que fechar completamente as linhas de montagem. Milhares de trabalhadores foram mandados para casa, bilhões de dólares perdidos. Não porque faltasse aço, borracha ou vidro, mas porque não conseguiam obter um chip do tamanho de uma unha de uma fábrica do outro lado do mundo. Quando a BYD precisou de chips durante esse mesmo período, acionou sua própria divisão de chips. Problema resolvido em horas em vez de meses. A BYD fabrica suas próprias baterias, motores, chips aço-vidro e até mesmo a espuma dos bancos. Da matéria-prima ao carro acabado, quase tudo é produzido internamente. Esse tipo de estrutura é chamado de integração vertical e é extremamente raro no nível em que a BYD a levou. Construir uma fábrica de qualidade leva pelo menos uma década, e depois de concluída, os concorrentes precisam de mais uma década apenas para começar a alcançá-la. A maioria das montadoras americanas ainda está no início dessa jornada, elaborando planos para fábricas que não serão concluídas por anos. A vantagem de custo que isso gera é enorme. Ao fabricar seus próprios componentes, você elimina todos os intermediários. Você não paga margens de lucro de fornecedores sobre margens de lucro de fornecedores. Você não fica refém de uma única fábrica em outro país. Você controla seu próprio cronograma, sua própria qualidade e seus próprios preços. E quando você está vendendo um carro de 10 mil dólares, cada dólar economizado na produção é um dólar que torna esse preço possível. Mas a maior arma que a BYD construiu internamente é algo chamado Blade Battery. Eles a desenvolveram em segredo, lançaram-na em 2020 e ela fez com que toda a indústria de baterias parasse para prestar atenção de uma forma que pouquíssimos anúncios de produtos conseguem. Eis como funcionam as baterias comuns de carros elétricos.
Você pega um conjunto de pequenas células de bateria, as agrupa em módulos e, em seguida, empilha esses módulos em uma bateria maior. É como empacotar caixas pequenas dentro de caixas médias dentro de uma caixa grande. Muitas camadas, muita complexidade, muitas maneiras de algo dar errado e muito espaço desperdiçado entre todas essas camadas. A BYD descartou completamente esse sistema. A bateria Blade deles dispensa a camada intermediária por completo. As células deslizam diretamente para dentro do pacote lado a lado, como um conjunto de lâminas em uma gaveta. Essa única mudança tornou a bateria 50% mais eficiente em termos de espaço. Simplificou significativamente o processo de fabricação e reduziu o número de componentes que poderiam falhar. Mas a verdadeira prova veio de um teste chamado teste de penetração de prego. É exatamente o que parece. Você pega uma bateria totalmente carregada e crava um prego de aço através dela. A ideia é simular um furo grave, o tipo de dano que pode ocorrer em um acidente sério. A maioria das baterias, quando submetidas a esse processo, solta fumaça, incha ou pega fogo. O calor se acumula rapidamente e se alastra. A bateria Blade da BYD não apresentou nenhum desses problemas. A temperatura mal se alterou. Sem fogo, sem fumaça. Passou no teste sem problemas. Alguns dos formatos de bateria anteriores da Tesla falharam nesse teste. A Blade passou. E a BYD fez questão de que todos na indústria soubessem disso. Essa bateria agora está presente em todos os veículos da BYD, desde o modelo mais barato de $10 mil americanos até as linhas de luxo e alto desempenho. Uma tecnologia central aprimorada ao longo de anos aplicada em larga escala. E a BYD nunca licenciou essa tecnologia para fabricantes externos. Isso significa que todos os concorrentes ainda estão tentando decifrar o que a BYD descobriu discretamente em 2018 antes do lançamento público. A bateria do Blade não resolveu apenas um problema técnico. Ela criou uma vantagem estrutural em termos de custo e segurança que a BYD vem aprimorando desde então. E quando você combina isso com a integração vertical que lhes permite oferecer um preço mais baixo do que qualquer outro, começa a entender como um carro de $10 mil americanos, com tecnologia de assistência ao motorista gratuita, não é uma jogada de marketing. É o resultado natural de uma década de vantagens cumulativas. Agora vamos apresentar alguns números concretos porque a verdadeira dimensão do que a BYD está fazendo atualmente só fica clara quando vemos os dados. Os números que estão quebrando todas as expectativas em 2024. A BYD vendeu 1 milhão de veículos totalmente elétricos e 3 milhões de veículos no total, incluindo híbridos plug-in. Esse total de 3 milhões representa um aumento de 41% em relação a 2023. Sua receita total atingiu 107 bilhões de dólares americanos e seu lucro líquido foi de 5 bilhões de dólares americanos. Leia esses números novamente. 5 bilhões de dólares americanos em lucro líquido, com crescimento de 41% em relação ao ano anterior. Esses não são números de uma startup tentando sobreviver o tempo suficiente para fazer diferença. São os números de uma potência industrial madura e lucrativa que ainda está em plena aceleração. Agora observe o outro lado da comparação. A divisão de veículos elétricos da Ford sozinha perdeu 5 bilhões de dólares americanos em 2024. A General Motors gastou aproximadamente 2 bilhões de dólares americanos
em operações com veículos elétricos, considerando os custos de reestruturação das fábricas. Essas não são empresas pequenas ou negligentes. São duas das montadoras mais experientes da história. Mas suas divisões de veículos elétricos são lucrativas, enquanto toda a operação da BYD gera lucros exorbitantes. Essas duas trajetórias financeiras apontam em direções completamente opostas e a diferença entre elas aumenta a cada trimestre em vez de diminuir. Então janeiro de 2025 e a BYD fez um anúncio que caiu sobre a indústria automobilística como um balde de água fria. Eles lançaram 2 novos modelos de ponta. A RAM LE e a Tanka L anunciaram simultaneamente que o God's Eye, seu sistema avançado de assistência ao condutor, seria equipamento de série em todos os veículos da sua linha, todos os carros em todas as faixas de preço, sem necessidade de upgrade, sem custo adicional, gratuito. O God's Eye não é apenas um simples sinal sonoro de manutenção de faixa que te corrige para voltar à sua faixa. Ele controla o cruzeiro adaptativo em velocidade máxima, centralização na faixa, estacionamento automático, assistência à condução em rodovias e muito mais. Essas são funcionalidades pelas quais a Tesla cobra milhares de dólares para desbloquear. A BMW e a Mercedes incluem esses itens em pacotes premium, que adicionam entre $5.000 americanos e $15.000 americanos ao preço final. A BYD os colocou em um carro de $10.000 americanos e os chamou de itens de série. Elon Musk viu o anúncio e publicou no X que estava impressionado. Quando o CEO da empresa, que essencialmente inventou o veículo elétrico moderno para o consumidor, elogia publicamente o anúncio de um produto de um concorrente direto, o resto da indústria para e presta atenção. Somente no primeiro trimestre de 2025, a BYD vendeu 416 mil veículos totalmente elétricos. Isso representa um aumento de 59%, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Para contextualizar todo o mercado de veículos elétricos dos Estados Unidos, nesse mesmo período de 3 meses, incluindo todos os Teslas vendidos, todos os Ford Lightning, todos os Chevrolet Eva, todos os Rivian, todos os Lucid, todos os Hyundai, todos os Kia, totalizou cerca de 350 mil unidades. Uma única empresa, um trimestre, mais veículos elétricos do que todas as marcas de veículos elétricos da América juntas. E a BYD não parou por aí. Não parou. Porque em março de 2025, eles fizeram outro anúncio. Desta vez sobre carregamento, e o número que apresentaram deixou os engenheiros de todas as empresas concorrentes genuinamente desconfortáveis. 5 minutos, 400 quilômetros e um mercado global que ninguém esperava. Em março de 2025, a BYD apresentou um sistema de carregamento com um número que a maioria das pessoas presumiu ser um erro de digitação ao lê-lo pela primeira vez. 5 minutos de carregamento, 400 quilômetros de autonomia adicionados. Isso equivale a 250 milhas. Para entender por que esse número é tão importante, pense no principal motivo pelo qual as pessoas hesitam antes de trocar para um carro elétrico. Não é mais o preço, não é a aparência, é a espera. Ficar parado num posto de carregamento na estrada por 30 a 45 minutos. Enquanto outros carros chegam, carregam e vão embora,
É uma sensação completamente diferente de parar num posto de gasolina, encher o tanque em 4 minutos e sair dirigindo. Essa espera é uma verdadeira barreira psicológica e tem impedido milhões de pessoas de fazerem a mudança. 5 minutos de carregamento não apenas reduzem essa barreira, como a eliminam quase completamente. Você conecta o carro, pega uma bebida, na máquina de venda automática volta para o carro e sai dirigindo com mais 400 quilômetros de autonomia. Isso não é um cenário futurista? A BYD já demonstrou que funciona. O sistema opera com 1000 volts e 1000 amperes. Esses são valores que a atual rede de carregamento americana está longe de suportar. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 6.500 estações de supercharger da Tesla em todo o país. A BYD planeja ter 4.000 estações de carregamento ultra rápido, próprias somente na China, até o final de 2025. 4.000 estações dedicadas à sua tecnologia de carregamento mais rápida em um único país, para uma única marca. O carro-chefe que utiliza essa nova plataforma, chamado Han-L, acelera de 0 a 100 km por hora em 2 segundos. Isso é desempenho de supercarro. O tipo de aceleração que antes custava $200 mil americanos agora está presente em um sedã construído sobre a mesma plataforma tecnológica dos veículos mais acessíveis da BYD. Uma única tecnologia refinada ao extremo e distribuída em tudo cuiva. O que eles vendem. Enquanto isso, a Ford Lightning ainda enfrenta problemas de autonomia em climas frios. O Chevy Blazer EV precisou de um recall de software antes mesmo do inverno começar para seus primeiros compradores. O Rivian R1T é um exemplo genuíno de engenharia impressionante e custa $70 mil americanos, com velocidades de carregamento que são uma fração do que a nova plataforma da BYD oferece. Nenhum desses engenheiros é preguiçoso ou incompetente. A diferença não se resume a esforço. Trata-se de uma década de investimentos cumulativos que as montadoras americanas simplesmente não fizeram nos anos 2000, quando a BYD estava silenciosamente construindo tudo do zero. Agora, aqui está a parte desta história que a maioria das reportagens americanas ignora e que é muito importante. A BYD não está vendendo carros de passeio nos Estados Unidos neste momento, mas está presente em mais de 70 países. E a forma como estão se movimentando nesses mercados revela uma estratégia muito mais paciente e deliberada do que as pessoas imaginam. Em 2024, a BYD vendeu 120 mil veículos na Europa. Números pequenos em relação ao mercado total, mas com um crescimento tão rápido que a Volkswagen, a maior montadora de toda a Europa, anunciou o fechamento de fábricas na Alemanha em 2024 pela primeira vez em toda a sua história, em parte devido à desaceleração generalizada do mercado, em parte devido à pressão que a BYD está exercendo. A União Europeia impôs tarifas de até 35% sobre veículos elétricos chineses no final de 2024. A resposta da BYD foi imediata. Eles começaram a construir uma fábrica na Hungria para produzir carros localmente e contornar completamente a tarifa. Essa não é uma empresa que recua quando uma porta se fecha. Essa é uma empresa que encontra a janela. Na Austrália, um dos modelos da BYD tornou-se um dos veículos elétricos mais vendidos da história do país. No Sudeste Asiático, na Tailândia, Indonésia e Vietnã, a BYD domina o mercado. No Brasil,
a empresa está construindo uma fábrica no terreno de uma antiga planta da Ford. No México, a BYD Shark, uma picape híbrida plug-in, tornou-se a picape mais vendida do país por uma ampla margem. Não apenas o veículo elétrico mais vendido, mas a picape mais vendida. No México, onde a cultura das picapes está profundamente enraizada. E no México, eles também estão construindo uma fábrica de montagem, o que levanta uma questão muito específica em Detroit. Se a BYD fabricar carros no México, esses veículos poderão se qualificar segundo as regras comerciais norte-americanas e entrar no mercado dos EUA sem o peso total da tarifa de 100% sobre veículos elétricos chineses. Essa tarifa foi implementada pelo governo Biden em 2024. O governo Trump expandiu agressivamente até 2025. O muro é real, mas fábricas podem ser construídas no lado certo da fronteira. Eis o detalhe que surpreende a maioria das pessoas. A BYD não é apenas uma concorrente das marcas de carros americanas, ela já está dentro delas. A BYD tem uma joint venture com a Toyota para a produção conjunta de veículos elétricos na China. Ela fornece baterias para a Ford e trabalha com a Stellantis no desenvolvimento de plataformas para veículos elétricos. A empresa da qual os consumidores americanos estão impedidos de comprar carros já faz parte da cadeia de suprimentos dos carros que esses mesmos consumidores dirigem hoje. A separação entre a BYD e a indústria automobilística americana já é mais tênue do que a barreira tarifária faz parecer. Toda essa movimentação global, as fábricas na Hungria, no Brasil e no México, as parcerias com a Toyota e a Ford. O domínio no Sudeste Asiático, na Austrália e na América Latina, nada disso é por acaso. É uma empresa executando uma estratégia passo a passo. Entender o impacto dessa estratégia nos compradores de carros em todo o mundo, inclusive naqueles que jamais terão uma YD, é onde a história fica realmente interessante. O que isso significa para você agora e daqui a 10 anos? Aqui está a resposta honesta e prática para a pergunta que muita gente está fazendo em silêncio. Isso me afeta se a BYD não estiver vendendo carros no meu país? Sim. E já afeta de maneiras que você pode mensurar em termos financeiros reais. A Tesla reduziu seus preços diversas vezes entre 2023 e 2025, não por generosidade, mas sim por pressão competitiva. A BYD é uma parte significativa dessa pressão. O Model 3, que custava $46 mil americanos em 2022, custa $38.990 americanos hoje. Isso representa mais de $7 mil americanos de volta no bolso do comprador, e o preço da BYD ajudou a criar as condições que levaram a Tesla a agir. A Ford reduziu o preço do Mustang Mach-E em $8 mil americanos em 2023. Lançou o Equinox EV por $35 mil americanos especificamente para atingir um preço que a concorrência chinesa tornava impossível de ignorar. Cada uma dessas reduções ocorreu mais rapidamente porque a BYD provou que a economia de escala era realmente alcançável a preços mais baixos e forçou as montadoras ocidentais a reagirem ou começarem a perder compradores. Se você está esperando que os preços dos veículos elétricos caiam ainda mais antes de comprar, a BYD é uma das principais responsáveis por impulsionar esse cronograma. O veículo elétrico de mercado de massa de $25 mil americanos,
que parecia uma esperança distante em 2022 é uma realidade próxima em 2026. Em parte porque a BYD demonstrou que a matemática funciona e fez com que todos os concorrentes reduzissem a diferença ou cedessem o mercado. Para os compradores de caminhonetes e SUVs, que representam a maioria dos compradores de carros nos Estados Unidos, a concorrência direta da BYD é menor no momento. Sua linha atual se concentra em sedãs e crossovers compactos. O peso cultural do que uma picape representa nos Estados Unidos, a capacidade de reboque à carga útil, a identidade que ela representa, não é algo que a BYD esteja desafiando diretamente hoje. Mas o sucesso da Shark no México mostra que eles entendem o segmento e estão aprendendo sobre ele. Pacientes. O mercado de caminhões não está permanentemente protegido. Ele apenas tem um período de adaptação mais longo antes que a pressão chegue com força total. Para quem ama carros puramente pela engenharia, vale a pena conhecer a Yanwang, a marca de alto desempenho da BYD. Seu supercarro U9 produz 1.100 cavalos de potência distribuídos em 4 motores, um em cada roda, com um controle tão preciso que o carro consegue levantar as 4 rodas do chão simultaneamente sob comando. Não em um laboratório, mas sim em um palco diante das câmeras. Seu SUV de luxo, U8, consegue girar 360 graus em torno do próprio eixo, mesmo parado. Ele pode se locomover sobre 3 rodas com um eixo desativado e pode flutuar na água por curtas distâncias. Tudo isso foi testado e documentado em vídeo. Estas não são imagens renderizadas nem promessas para um modelo futuro. São coisas que o carro faz agora. Esse nível de ambição em engenharia não vem de uma mentalidade de mera conformidade. A ideia vem de uma empresa que controla toda a sua cadeia tecnológica. Possui uma década de experiência em química de baterias incorporada em cada componente e está genuinamente explorando o que se torna possível quando todas essas vantagens são direcionadas para um único produto. Se um SUV flutuante resolve ou não um problema que você enfrenta no seu trajeto diário é irrelevante. O que importa é a cultura de engenharia da BYD. Eles não constroem carros para atender a um padrão. Eles constroem carros para descobrir o que um carro realmente pode ser. Agora vamos ampliar a perspectiva, porque o panorama geral aqui não se resume a qual marca vence. Trata-se do que acontece com toda uma indústria e com as pessoas que trabalham nela e compram seus produtos quando a verdadeira concorrência finalmente surge na vanguarda da tecnologia. As montadoras americanas construíram sua identidade em torno do motor de combustão interna do V8 da caminhonete do Muscle Car. Essa identidade é real, está culturalmente enraizada e não vai desaparecer. Mas a infraestrutura subjacente a essa identidade, as linhas de produção, as redes de fornecedores, os 40 anos de engenharia focados no aperfeiçoamento da combustão, foi construída para um tipo específico de motorização. Reconstruir tudo isso para baterias é realmente difícil, realmente caro e realmente lento. Não se resolve isso simplesmente emitindo um cheque. A GM gastou 35 bilhões de dólares americanos no desenvolvimento de veículos elétricos até 2025 e ainda não consegue igualar a estrutura de custos da BYD. A Ford perdeu 5 bilhões de dólares americanos em um único ano com suas operações de veículos elétricos. A Boeing gastou bilhões tentando reconstruir a qualidade de fabricação após décadas de decisões de terceirização
e descobriu que ela não volta simplesmente porque você decide que a quer de volta. A expertise nesses compostos se desenvolve com o tempo. Eles também se desgastam com o tempo e reconstruí-los é mais difícil do que construí-los pela primeira vez. A BYD não precisou mudar de rumo. As baterias são o seu mundo desde 1995. A era dos veículos elétricos não é uma adaptação que eles estão tentando fazer às pressas. É o ambiente para o qual eles foram projetados. Essa é uma vantagem estrutural que se mede em décadas e não desaparece só porque um concorrente começa a investir. A barreira tarifária é real e está dando tempo às montadoras americanas. Esse tempo é realmente valioso. A questão que definirá os próximos 10 anos da indústria automobilística americana é o que farão com isso. Se usarão para realmente reduzir a diferença de tecnologia e custo, ou se usarão para adiar as decisões difíceis. As relações comerciais mudam. As prioridades políticas mudam. Fábricas são construídas no lado certo das fronteiras. As empresas que aproveitarem essa oportunidade para realmente melhorar serão competitivas em 2035. Aquelas que a desperdiçaram esperando que o muro resistisse para sempre, correm o risco de se tornarem a indústria televisiva americana dos anos 80, liderando o mercado por anos, protegida por tarifas durante um período. Depois, praticamente desapareceu em uma década. Wang Chuanfu afirmou em 2024 que o objetivo da BYD não é ser a maior montadora de carros da China, mas sim a maior do mundo. 5 anos atrás, isso soava como ambição. Hoje, soa como um cronograma que eles já estão adiantados. E aqui está a versão dessa história que termina bem para todos. Mais competição na vanguarda da tecnologia significa progresso mais rápido em todo o setor. O carregamento, em 5 minutos, pressionará todas as redes de carregamento do planeta a se adequarem. A assistência ao motorista gratuita em um carro de $10.000 americanos forçará todas as outras marcas a justificarem porque ainda cobram milhares de dólares pelos mesmos recursos. Um veículo que custa $10.000 americanos e oferece tecnologia genuinamente moderna, mesmo que nunca seja vendido no seu CEP, cria uma expectativa de preço na mente de cada comprador com a qual todo fabricante precisa lidar eventualmente. A concorrência, mesmo por trás de barreiras tarifárias, torna os carros que você pode comprar melhores e mais baratos. Os consumidores americanos já estão se beneficiando dessa dinâmica. E se e quando a BYD conseguir entrar no mercado americano, seja pelo México por meio de uma mudança na política comercial ou por alguma parceria ainda não anunciada, as marcas que aproveitaram esse período para desenvolver produtos realmente melhores estarão prontas para competir. Aqueles que não o fizeram terão que ter uma conversa muito difícil com seus acionistas. Essa é a história. Não é uma história para assustar, nem uma previsão apocalíptica. Uma empresa que nasceu em uma fábrica de baterias, construída ao longo de décadas de integração vertical paciente, aprimorada por uma engenharia implacável e que agora se move a uma velocidade que está forçando toda a indústria automobilística global a acompanhá-la. E o comprador do carro que está no meio de tudo isso se beneficia de qualquer maneira. Se você chegou até aqui, deixe um like neste vídeo. Isso realmente faz diferença e mostra ao algoritmo que esse tipo de história vale a pena ser compartilhada com mais pessoas. Inscreva-se e ative o sino para não perder o próximo vídeo. Nós contamos as histórias reais de negócios e engenharia por trás dos carros que estão moldando o que chega à sua garagem. Sem enrolação, sem fidelidade a marcas. Apenas a história, seja qual for o caminho.
Agora quero saber a sua opinião. Se a BYD começasse a vender um carro elétrico completo nos EUA por 15 mil dólares americanos, amanhã você compraria um ou a marca ainda importa mais do que as especificações? Deixe sua resposta nos comentários. A conversa por lá sempre vale a pena ler.